Bem, meus irmãos, vamos dar início. Vou pedir ao irmão Marconi que nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Deus nosso Pai, estamos aqui gratos para mais um dia, Deus, para o Senhor, que o irmão venha por em prática as informações que não possamos deixar por teoria, mas possamos colocar em prática tudo que vai ser dito aqui nesse momento, Senhor. Fica cada um, casal, seus familiares, isso que eu peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, quando a gente fala de mudanças, causa sempre um certo desconforto, uma certa apreensão com relação a você sair da sua zona de conforto e passar para uma outra situação. Primeira coisa que a gente se preocupa é de que o time que está ganhando não se mexe. E a gente acha que às vezes as coisas estão muito boas e nem sempre estão tão boas assim. E quando a gente dá a oportunidade de mudar e a gente passa por uma outra situação, aí a gente começa a se perguntar: poxa, por que eu não mudei antes? Por que eu fiquei tanto tempo nessa situação e não mudei? Bem, a bem da verdade, na maioria das vezes, quando a gente pergunta quem quer mudanças, o cenário é esse aqui. Pessoas que querem mudanças na conjuntura política, pessoas que querem mudanças no sistema de saúde, pessoas que querem mudanças no seu emprego para melhor, pessoas que querem mudanças de salário, pessoas que querem mudanças do sistema de ensino, tantas outras mudanças. A grande pergunta é: mudança é algo bom ou ruim? É claro que ambas as respostas se aplicam. Às vezes nós mudamos uma situação que é pior do que a original. Mas não é isso que nós queremos falar hoje aqui. A gente quer falar de mudanças para melhor. Rapidamente, para lembrar vocês de coisas que eram de um jeito e que, quando foram surgindo as mudanças, começamos a ficar preocupados até o momento que a gente não consegue mais sair daquilo. Talvez, eu não sei quantos já tenham pilotado uma máquina de escrever como essa. Eu, como tenho 58, e aqui em Campo Grande os cursos de datilografia, né, as máquinas eram bem velhinhas, né? Não que eu fosse dessa época, mas eu pilotei uma dessa daí. Depois vieram as máquinas elétricas, depois o computador, onde a gente não precisava mais do papel, pelo menos para digitar, a gente não precisava mais corrigir o que havia errado, até chegar naquilo que hoje a gente é a maior situação de conforto, que é o que eu estou usando aqui, um computador portátil. Quando a gente pensa nesse equipamento aqui, aquelas provas que a gente fazia, aquele papelzinho com aquele cheirinho de álcool, né? E era uma mistura de ansiedade, de nervoso, você tinha que fazer a prova e aquele cheiro de álcool, né? Porque a professora, para evitar passar alguma situação, às vezes passava no mimeógrafo essa prova, quase que no dia que a prova era aplicada. Depois nós tivemos as impressoras matriciais. Depois disso nós tivemos as impressoras jato de tinta e a laser. E hoje em dia você produz fotografias, produz documentos, né, com uma qualidade de reprodução extraordinária. Quem gostaria de voltar ao mimeógrafo? Acho que ninguém. As senhoras, né, donas de casa, imagine no passado, quem gostaria de voltar a lavar roupa, esfregando a roupa na pedra, deixando de molho em baldes? Não sei se alguém já usou uma tina dessa de madeira, né? Se não usou esse daqui, com certeza usou esse. Não é bem verdade? E são mudanças que vieram para melhor, né? Quando a gente vê os protótipos das primeiras máquinas lavadoras de roupas, né, que eram no Brasil tão desconhecidas quanto, porque era um equipamento muito caro, e que foi evoluindo, e que foi evoluindo, e que foi evoluindo. Talvez nós, né, aqui em Campo Grande, as pessoas da classe média baixa, né, nunca tiveram uma dessa, uma General Electric dessa nos Estados Unidos, mas talvez algum de vocês já tenha tido uma dessa, né? E aí,
comparando com lavar roupa no Rio, né? E chegar hoje com uma máquina de lavar, com um painel multifuncional, né? São mudanças. Tudo isso são mudanças. Imagine para cozinhar, bater pedra com pedra para fazer fogo, ou então um pedaço de madeira com pedra, com balde, ou então um fogão, a lenha. Depois, um desse aqui, que eu acho que também poucas pessoas usaram, mas que o próximo, com certeza, muitas das senhoras talvez tenham usado. Esse Cosmopolita me traz grandes lembranças da minha falecida avó, aquele fogão esmaltado, né? Caramba! E agora, um fogão inox, tranquilo, autolimpante, né? Tudo isso são mudanças que vieram para melhorar. O telefone, por exemplo, ninguém aqui usou um desses, mas talvez usou um desse pesado, né? Que depois migrou para um telefone sem fio, ou um multifuncional que tem acesso à internet. Tudo isso melhoria. Esse celular também ninguém utilizou, porque nessa época desse celular não havia nenhuma infraestrutura para tal no Brasil. Talvez esse daí tenha sido o maior consumo, o sonho de consumo daquelas primeiras pessoas que migraram para o celular. Caríssimo na época, uma fortuna, um celular desse. Depois o StarTAC, depois esse aqui que a gente comprava para os filhos porque era mais barato, né? Esse Nokia. Olha aí, ó. Quem não lembra desse daí? Tirar onda com esse aí na cintura não era mole não, hein? Não era para qualquer um, não é isso? E depois esse BlackBerry, que teve uma vida muito curta, porque chegaram aqueles que a gente hoje não consegue. Um telefone que não tem teclas, mas que vale mais do que aqueles que tinham teclas. Não é isso? Então, a gente pergunta, dessas mudanças que eu apresentei, mudar foi bom ou foi ruim? Foi bom, né? Assim como a gente vê o Fusca de antigamente e o Fusca de hoje. Muito bem. E aí, passando para nosso tema principal, que é o relacionamento conjugal. Não vou pedir a ninguém para levantar o braço, né? Mas a gente vai poder daqui olhar bem assim nos olhos das esposas e dos maridos. Então, quando a gente começar a falar sobre algumas mudanças, a gente vai ver algumas esposas fazerem assim. Quando falar dos homens, também vamos ver alguns homens assim. Mas as mulheres não vão ver, só eu vou ver, né? Então, se eu perguntasse aqui, quem quer mudanças no casamento, é óbvio que seríamos hipócritas de acharmos que o nosso casamento é tão maravilhoso que não pode mudar. Ou que o nosso casamento está tão destruído que não tem mais jeito. Tudo pode melhorar. Tudo pode ser mudado. Muito bem. Vou apresentar agora uma pesquisa que foi realizada com milhares de esposas e maridos. E agora que os olhinhos vão começar a brilhar, tá? E elas destacaram as principais mudanças que cada um desses cônjuges gostaria de ver implementado ou no seu esposo ou na sua esposa. Vou começar pelos os sonhos de consumo das esposas, aquilo que elas gostariam que seus maridos mudassem. Então vamos lá. Mudanças desejadas nos maridos. Atenção, mulheres, não precisa se manifestar, só brilhar os olhos. Que ele lhe desse mais atenção. Nossa, ofuscou minha vista. Por um brilho incandescente, né? Que ele olhasse atentamente em meus olhos e conversasse comigo por mais de 5 minutos. Ih. Conversar olhando nos olhos? Talvez converse, mas olhando nos olhos é difícil. Outra reclamação, que ele ficasse menos tempo no trabalho e com os amigos. Mudanças, que ele desligasse a TV e conversasse comigo com atenção por alguns minutos. Que ele se dedicasse a mim com o mesmo tempo, empenho, energia e o mesmo amor e devoção que dedica ao trabalho.
que ele se preocupasse em satisfazer as minhas necessidades, inclusive a sexual. Vou virar de costas. Que ele demonstrasse mais prazer e alegria quando estivesse comigo. Quantas esposas em que o marido está em casa, mas que o silêncio mostra que não há prazer em estarem juntos, não se comunicam, não conversam, estão cada um numa atividade diferente, às vezes até fora de casa. Que ele expressasse mais vezes o quanto gosta de mim e daquilo que eu faço. Mudanças desejadas no marido. Que ele pensasse mais naquilo que é importante para mim. Olha aí, ó. Que ele fosse mais romântico. Romântico, bobagem. Eu faço compra, trabalho, levanto. Vai de romântico, né? Mas elas gostariam que os maridos mudassem. Que ele me levasse para sair mais vezes. Às vezes o marido não está sempre disponível com medo de ir para o shopping, né? Então, acaba fazendo com que você não se ofereça tanto para sair. Que ele colocasse, olha aí, ó, o braço em minha cintura, segurasse minha mão quando andamos juntos. Quantos casais que não se abraçam mais, que andam, que uma pessoa que não os conheça, talvez não consiga identificá-los como casal. Um vai na frente, outro vai atrás, ou vice-versa. Quando muitos se falam, estão juntos, mas estão separados. Gente, que ele me tocasse, me abraçasse e me beijasse mais, sem que necessariamente estivéssemos tendo relações sexuais. Que ele não mentisse para mim ou não me omitisse nada. O omitir vale para mentir. Não, eu não minto. Mas é aquela situação, eu simplesmente não falei nada. E a esposa é pega de surpresa. Que ele me consultasse sobre os seus planos e aceitasse as minhas sugestões. Desejos de mudanças das esposas. Que ele conversasse comigo antes de tomar as decisões. Maridos que às vezes não consultam a esposa, tomam decisões de compra, de venda, de férias. Tem gente levando a esposa para a Serra Gaúcha e ela detesta frio. Ou para uma turnê no Nordeste e ela detesta sol. Que ele deixasse de assistir pornografia no celular, na TV e no seu computador. Ele pensa que ela não sabe, mas ela sabe. Que ele não olhasse para outras mulheres com aquele olhar de admiração e interesse. Desejos das mulheres. Que ele fosse mais presente e participasse mais da educação da vida dos filhos. Pais ausentes, transferindo para a esposa toda a responsabilidade de cuidado, de ensino, de educação, e ele tem sempre algo mais importante para fazer do que dar atenção ao seu filho. Outras mudanças desejadas no marido, que ele dedicasse mais tempo a Deus e a mim e a nossos filhos. Mulheres que sentem falta de um homem que exerça o verdadeiro sacerdócio dentro do lar, fazendo o culto doméstico, trazendo para si a responsabilidade de fazer a leitura da Bíblia, de explanar sobre a Bíblia para a sua esposa e para seus filhos, transferindo a responsabilidade para as esposas. Mudanças desejadas no marido, que ele dedicasse um tempo todo dia para ler a Bíblia e orarmos juntos. Um casal
O crescimento de um casal está diretamente relacionado a ler a Bíblia e orar juntos. Não, mas nós fazemos isso, sim, mas fazê-lo juntos é diferente. É diferente quando o marido ouve a esposa orando por si, por você, marido, e a esposa também ouvindo o marido orando por ela. É uma demonstração de amor. Mudanças desejadas no marido, que ele fosse mais gentil ao falar comigo. Quantas vezes o marido só se dirige à esposa com rispidez, com grosseria, com um tom não apropriado? Que ele permitisse expressar meus sentimentos sem reagir com intolerância. A mulher é totalmente diferente do homem. E a mulher, quando, pela sua sensibilidade, demonstra seus sentimentos, normalmente o marido tende a dizer: ah, para com isso, palhaçada, que bobagem, não quero essa coisa não aqui dentro, vamos levar, não quero escutar essas coisas não. Normalmente tem maridos e mulheres que se sentem, né, gostariam que o marido não fosse tão intolerante com seus sentimentos, que ela deixasse, que ele também deixasse dizer palavrões quando ficasse com raiva. Muitas das vezes nós maridos, né, ao estarmos executando alguma coisa, fazendo alguma coisa no trânsito, em qualquer situação, e a gente esquece, pega a capa, a carne, a cabeça e os cabelos do velho homem e larga a manda. Que ele confiasse mais em mim e na fidelidade que eu tenho por ele. Maridos extremamente desconfiados, fazendo checklist de bolsas, de roupas, de telefones. Mudanças desejadas no marido, que ele pudesse enxergar também as coisas boas que faço e não apenas apontasse os meus defeitos, os meus erros, me criticando. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de elogiar a esposa, de falar sobre a sua beleza, de falar sobre aquele jantar, aquele almoço que ela preparou com tanto carinho, mas ao mesmo tempo que somos tímidos para fazer elogios, somos extremamente competentes para apontar, criticar o que está sujo, o que não está no seu agrado. Que ele elogiasse aquilo que eu faço e a minha aparência. Quantas mulheres que estão perdendo a sua autoestima, porque o seu marido só tem palavras de depreciação para com ela. Mulheres que gostariam que seu marido a encorajasse e apoiasse em ideias, em novos negócios, em planos, em estudos, mas que simplesmente são rechaçados. Não inventa coisa, já vai gastar dinheiro, não quero saber disso, não quero nem ouvir. Que ele não me culpasse de tudo que dá errado em nossa vida. Infelizmente, alguns maridos estão sempre dispostos a procurar um culpado. É aquilo que falamos há 2 domingos atrás. Somos parceiros de Satanás, porque o acusador é Satanás. E quando em qualquer problema a gente passa a acusar a esposa, ou a esposa acusar o marido, deixamos de ser parceiros matrimoniais e passamos a ser parceiros de Satanás. Porque se o próprio Deus e o próprio Cristo não nos acusa, o único que nos acusa é Satanás. E qualquer que o fizer está sendo parceiro deste. Que ele me ajudasse e participasse mais na elaboração das tarefas do lar, ao invés de me mostrar a necessidade de fazê-las. Às vezes, nós maridos estamos sempre criticando, né? Olha, mas esse lixo aí está transbordando, hein? Que hora que você vai colocar esse lixo lá fora? Nossa, essa pia aí, não vai arrumar essa pia aí? Mas a gente não está disposto a ajudar. A gente está vendo o quintal, e o quintal está quase não deixando que as pessoas nos vejam. Mas a gente está sempre transferindo. Que ele abandonasse o seu lema costumeiro de amanhã eu faço. Quantas mulheres, né? E a gente vê o brilho, né, dos olhares das mulheres nesse momento, né? Estão ofuscando os meus olhos, né? Mostrando que querem mudanças, homens. Que ele guardasse suas coisas após fazer algo na casa.
Ela pede para fazer, para colocar um quadro. Se ela soubesse o que vinha depois, ela não pediria para colocar aquele quadro. Ela jogaria o quadro fora. Porque para achar a máquina, para achar o mandril da máquina, para achar as brocas, depois a escada, depois o pó, a sujeira, depois está lá, pronto, está ali, ó, pode colocar o quadro. Quando ela olha, tem caixa, ferramenta, escada e poeira para tudo que é lado. Que ele parasse de deixar suas coisas pela casa, deixando uma trilha de bagunça. Ela chega em casa, abre a porta, já vai tirando a camisa, vai tirando a calça, o sapato, a meia, a cueca, e entra lá para tomar um banho. E vem a esposa atrás, recolhendo. Que ele parasse de espalhar papéis pela mesa e que fosse mais organizado. Aquela mesa que a esposa organizou, né? Mesa de vidro, então é um problema. Não pode botar o dedo, fica digital, já viu? Não sei para que tem mesa de vidro. Aí você chega lá e fala, sujou a mesa toda. Mas peraí, então essa mesa não é para usar. Que ele guardasse seus sapatos no local apropriado. Que ele colocasse suas roupas usadas no cesto próprio para serem lavadas. Que ele pudesse aprender a ter boas maneiras à mesa. Aquela esposa que vai na casa da pessoa e fica até com vergonha. Ele é o primeiro a se servir, e se bobear, quando ele se serve, não sobra para ninguém. E ainda por cima, come daquela maneira ali, sujando a toalha, fazendo muitas coisas. Que ele assumisse as responsabilidades de lidar com as finanças. O marido que transfere para a esposa a responsabilidade de fazer tudo, para depois, quando o orçamento não fecha, ele tem a quem culpar. Ele não assume essa responsabilidade. Que ele ganhasse o suficiente para que eu não tivesse que trabalhar em tempo integral. Aquela mulher gostaria de ficar um pouco mais de tempo em casa, talvez com seus filhos, com outros afazeres, ir à igreja, em outras reuniões. Tudo desejos das mulheres. Que ele desligasse o cordão umbilical que ainda une a seus pais. Toda e qualquer situação, aquele marido vai lá para as asinhas da mamãe. Mamãe, o que a senhora acha? O que a senhora pensa? E aquela esposa acaba tendo a sua intimidade devassada por um terceiro que deveria ter sido deixada lá quando Deus disse: deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Que ele tomasse o meu partido e me defendesse em qualquer situação. Maridos que ficam sabendo de uma situação e são os primeiros a jogar pedra na própria esposa, não a defendem, não a apoiam. Que ele se unisse definitivamente e não a mim e não se deixasse levar por opiniões de terceiros. Combina-se uma coisa em casa, abre o bocão no trabalho, vem um e fala que vai fazer isso. Não faz isso não, está errado. E aí quando a esposa pensa que o que está sendo feito é aquilo que foi combinado, ele mudou porque veio alguém de fora e mudou o planejamento que tinha sido feito dentro de casa. Que ele fizesse exercícios comigo e tentássemos juntos obter boa forma física. Eu que o digo. Mudanças desejadas no marido. Que ele respeitasse a minha necessidade de passar um pouco de tempo com as minhas amigas sem me fazer sentir culpado. Aquele marido que chega em casa que faz uma auditoria de onde a esposa esteve. E aí, como é que foi? Liguei para cá, 9 horas, não tinha ninguém em casa. Não, eu fui na reunião da igreja. Reunião da igreja? Que reunião é essa? Por quê? Precisava ir? Bem, agora, falado das mudanças que as esposas gostariam nos maridos, chegou a hora de vermos, não é, maridos? As mudanças que nós, maridos, gostaríamos de ver nas nossas esposas. E agora os olhos dos homens, né? A cabeça dos homens, agora é que vai dar o sinal. Quem quer mudança? Então vamos lá. Primeiro, que ela usasse roupas de lingerie que valorizassem mais seu corpo. E não isso aqui. Meu Deus. Que ela tivesse mais disposição e apetite para a relação sexual. Nossa, vou virar até para cá porque tem muito homem.
que ela eventualmente tomasse a iniciativa de relacionar-se sexualmente comigo. Que ela não ficasse imóvel e participasse ativamente da relação sexual. Algumas mulheres ficam paradas, olhando para a parede. De repente, ela até às vezes no meio ela esquece e fala assim: tem que entrar para lembrar ali. Aí o camarada: eu estou aqui me esforçando, você está olhando para dentro. Que ela não fizesse faxina ou limpeza quando estivesse em casa. Nossa, isso é terrível. No sábado, no domingo, você está numa boa, daqui a pouco vem aquela vassoura te dando pernada, né? Aquele cheiro entrando pela narina. Mas que isso? Mas não, está tudo sujo, olha só. Olha como é que é isso aqui. A gente não pode deixar a janela aberta, né? Aquela neura fica passando pano para tudo que é lado. Que ela descansasse e aproveitasse mais a vida, como por exemplo, relaxando no sofá e assistindo TV comigo. Que ela não se irritasse constantemente tanto com os filhos e comigo. Alguma coisa aconteceu naquela mulher. E ela ou não estava preparada para a maternidade, mas ela transforma a maternidade não numa bênção, mas quase que numa maldição. Que ela tivesse mais tranquilidade para deixar as crianças com alguém, para que saíssemos e nos divertíssemos juntos. Na época do encontro de casais, a gente depara com vários casais. Como não pode levar a criança? Às vezes a criança tem 3, 4 anos. E aí, meu irmão, não vai no encontro de casais? Não, meu filho. Mas faça não confio. Faça a ti, não, também não pode. Perdem oportunidades. Os filhos passam a ser o problema e não a solução. E que ela não se preocupasse tanto. Quantas mulheres excessivamente preocupadas. Que ela parasse de falar do passado. Coisas que eu não lembro mais. Mas que ela lembra como se tivesse sido acontecido naquele momento. E ela faz uma descrição detalhada, palavra por palavra, do que você disse há 15 anos atrás. Que ela parasse de reclamar e de cobrar. Que ela parasse de tentar controlar meus pensamentos e minhas atividades, de dando ordens. Tem mulher que chega, o cidadão está lá na caixa do nada, parado. Aí a mulher chega: está pensando em quê? Em nada. Já sei, está pensando bobagem. Está pensando aquilo que não deve. Eu percebi. E aí já começa uma série de reclamações por algo que ela sequer sabe. O pior de tudo é você dizer que está pensando em alguma coisa que realmente você não está pensando em. Que ela se controlasse mais nas compras, principalmente de bolsas e sapatos. Há pessoas aqui que, se tiverem que fazer uma mudança, não precisam mais de caixas. Basta colocar nas bolsas. Porque são muitas bolsas, são muitas cores, são muitos tipos, muitos modelos. E da mesma forma, os sapatos. Sapatos que às vezes passam 5 anos e a esposa pergunta assim: lembra desse aqui? Eu não. Aquele que você comprou lá não sei aonde? Não lembro. Você não observa nada? Não observo. Tem tanto sapato, como é que eu vou descobrir? Que a coisa mais difícil é, em encontro de casais, colocar os homens para descobrir qual é o sapato da mulher. Aquilo é um crime. Que ela se sentisse mais segura quanto à sua aparência e à autoestima. Às vezes a mulher está tão bem, mas ela está sempre se vendo mais feia, mais gorda, mais assim, mais assado. E não fica tranquila. Que ela começasse a se arrumar mais cedo para que chegasse mais cedo aos compromissos. Ah, isso aí é terrível, meus irmãos. O horário para sair é às 18 horas. Às 16 horas começa a se arrumar.
Como o horário é para sair às 18 horas, nós começamos a nos arrumar às 17h45. E quando olhamos para ela, ela ainda não escolheu sequer o vestido. Que ela não agisse como se fosse minha mãe, lembrando, por exemplo, de tomar banho, de escovar dente. Que ela respondesse minhas perguntas com uma afirmação, com uma afirmativa ou negativa, e não com outra pergunta. Já viram quando você faz uma pergunta? Vai fazer o que para o almoço? Por quê? Eu não só perguntei por que vai fazer para o almoço. Não, se está pensando, eu não estou pensando nada. Eu só perguntei o que vai fazer para o almoço. Que ela enxergasse em mim o que há de positivo e não apenas negativo. Que ela expressasse com palavras sua admiração por mim. Se há uma coisa que um homem necessita, é de autoafirmação e de segurança. E muitas das vezes, além dele não conseguir isso fora, porque não é lá que se consegue isso, ele não obtém dentro de casa. Porque a esposa tem sempre uma palavra de depreciação para com ele. Que ela expressasse com palavras que se sente atraída por mim e que me deseja. Qual foi a última vez que a esposa chegou e disse que gosta muito, que tem muita vontade de estar com seu marido? Que ela não tivesse uma atitude tão crítica e superior em relação a mim. Porque você só tem um nível fundamental, não se esqueça. Meu pai pagou a faculdade, eu tenho pós-graduação e estou concluindo mestrado. Mas você é nível médio. Que ela parasse de me criticar na frente dos nossos filhos de terceiro. O filho está lá, ela está vendo alguma coisa que realmente às vezes está errado. Ao invés de conversar com o marido, fala assim: aí ó teu pai, puxou teu avô lá por parte da família dele. Aí ó, é um bagunceiro, é um desarrumado, é um desmiolado, e tudo que é água. Que ela parasse de me rebaixar e menosprezar em tudo que eu faço. Que ela me ouvisse e permitisse expressar minhas opiniões, mesmo não concordando comigo. Há algumas mulheres que não querem ouvir, não se dão esse direito. Que ela não questionasse minhas decisões, especificamente em áreas fora do seu domínio, como por exemplo a compra de pneus para o carro. Aí trocou de pneu do carro por quê? Não, porque o pneu tem uma bandazinha lá, um friso que precisa de... Eu acho que não precisava trocar. E essa marca aí, que marca é essa? Ela não sabe qual é a marca, mas ela está criticando a marca, né? Deve ter comprado a mais barata. Pão duro do jeito que você é, aposto que esse pneu não vai durar um ano. Que ela elogiasse meu trabalho e me dirigisse palavras positivas todos os dias. Que ela me desse mais apoio, estímulo e aprovação. Que ela me beijasse todas as manhãs quando saio para o trabalho. Existe até um filme que fala de um marido que saiu para trabalhar. E aquela mulher, por algum motivo, não beijou. E ele não chegou ao trabalho. E aquilo ficou uma culpa, um remorso. A última oportunidade que ela tinha de ter beijado seu marido. Que ela me ouvisse sem me interromper. Que ela aprendesse a discutir questões difíceis sem se colocar na defensiva e sem interpretar meus comentários como críticas pessoais. Que ela massageasse minhas costas quando eu chegasse do trabalho. Nossa, mulheres, olha. Que ela fizesse cafuné em minha cabeça quando estivéssemos sentados no sofá. Que ela estivesse sempre disposta a coçar minhas costas. Essa coceira nas costas é uma coceira que ela anda. Você vai, e ela vai para cá, mas aqui para a esquerda, aí para baixo. É bom demais, meu irmão. Bem, meus irmãos, então, baseado em tudo isso que eu falei, não é possível que alguma dessas situações que eu coloquei não tenham se encaixado em um dos casamentos aqui presentes. E eu tenho certeza que se eu fizer essa pergunta agora, quem quer mudanças, vamos ter todos levantando os braços, a não ser aqueles que
estão transgredindo o mandamento de não mentir. É isso? Muito bem. Agora, a pergunta-chave não é quem quer mudanças. A pergunta-chave é quem quer mudar. Olha aqui. Olha antes. Olha agora. Quem quer mudar? Ouvimos aí, várias reclamações das mulheres, homens. Ouviram aí, mulheres? Várias reclamações dos homens. Quem quer mudar? Meus irmãos, para que haja mudanças, é primeiro mudar a si próprio. Ah, mas eu não quero mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, porque eu acho que assim eu estou certo. E não concordo, não vou mudar. Meus irmãos, Jesus disse: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para tudo isso que foi falado. Se assim não fosse, poderiam ter visto com os olhos quantas mudanças precisamos fazer, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, mudar. Porque mudar é converter-se. Converter-me igual a transformar-me. Transformar-me igual a mudar. Não, eu não quero mudar. Continuo não querendo mudar, porque eu acho que eu estou certo. Quem tem que mudar é ela. Meus irmãos, o profeta, em nome de Deus, disse o seguinte: enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Temos vindo aqui nessa união de casais há quanto tempo? Temos ouvido, mas temos fechado às vezes os ouvidos. Temos olhado, mas temos fechado os olhos. Os profetas, os servos, têm estado aqui na frente, na igreja, nos encontros de casais. Estão falando. Eles lhes diziam que cada um de vocês devem converter-se, devem mudar sua má conduta, corrigir suas ações, mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Meus irmãos, é mais fácil falar o que não é mudança do que é mudança. O que não é mudança? Mudança só pode ser considerada mudança depois que muda alguma coisa. Não, eu vou mudar, pode deixar que eu vou mudar a partir de amanhã. Belo discurso. Vem amanhã, vem depois, vem um mês depois. Pergunta a sua esposa: mudou? Não. Pergunta a seu esposo: mudou? Não. Grande desejo de mudar, pouca ação. Ter a intenção de mudar, prometer que vai mudar, nada disso é mudar. Nada muda se você não muda. Queremos mudar aquilo que não vai mudar nada. Tem gente mudando de aparência. Não, eu agora vou pintar o cabelo, eu agora vou fazer ginástica, eu agora vou me vestir melhor. Muda a aparência, mas não muda a si próprio. O pior, tem gente mudando de casamento, porque como eu digo, eu não vou mudar, porque o errado é a minha esposa, eu vou casar de novo. E aí ele vai com todas aquelas coisas terríveis que ele precisava mudar e continua não mudando e vai para outro casamento. E ele vai atazanar a vida de outra esposa e agora de outros filhos, porque ele não mudou. De nada adiantou. Mudou de casamento, mudou de casa, mudou de município, mudou até de emprego, mudou de carro. Realizações e alegrias que são momentâneas, mas que depois voltam ao estaca zero. Por quê? Não mudamos a nós mesmos. Meus irmãos, temos que mudar nossas convicções.
eu não concordo com o que está sendo falado. O que está sendo falado é a palavra de Deus. Ou você obedece, ou você não obedece. Sua convicção, a sua sabedoria para Deus é loucura. Precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos mudar as nossas palavras, as nossas preferências, as nossas prioridades. Tudo isso são coisas, nossos hábitos, as nossas rotinas, a nossa mente. Tudo o que foi falado aqui, das reclamações das mulheres e dos homens, depende da mudança de convicções, atitudes, palavras, preferências, prioridades, hábitos, rotinas, gostos e mente. Mas a mudança vai gerar conflito. Não, eu vou tentar. Eu quero mudar. Eu vou mudar. E aí você tem 2 parâmetros que vão batalhar contigo. 2 vozes. Uma que vai te animar e outra que vai desanimar. Uma que vai dizer assim: vai, marido, você pode mudar. Mas tem uma voz que vai dizer para você: não, você não pode. Você está certo. Vai dar mole? Banana. Só porque tua mulher quer? E aí, a voz que vai dizer: você consegue mudar. E outra que vai dizer: não, esquece. Pô, quantas vezes você já tentou? Está perdendo tempo. Você não consegue mudar, você é assim mesmo. Coragem. Não, não muda não, hein? Não muda não, porque você vai ficar por baixo. Tenha ânimo para mudar. Não, desanime. Não, seja forte. Vamos mudar. Seja fraco. Você é fraco. Você vai mudar hoje e amanhã você vai voltar ao que era. Nunca desista de tentar mudar. Desista. Você não tem jeito. Você não muda. E Deus fala contigo: eu estou contigo. Mude. E aquele diz: você está sozinho. E a gente crê. Meus irmãos, Deus ordena que mudemos. Alguns versículos que a gente fala, alguns não, a grande maioria dos versículos que a gente fala de uma maneira em bloco. A gente repete, a gente sabe até de cor, igual o Pai Nosso. Mas a gente não consegue desmembrar período por período, palavra por palavra. Nós temos algo precioso que poucos têm: a palavra de Deus. E a gente trata aquela palavra de Deus com um desdém tão grande, uma depreciação tão grande. A gente faz a leitura de uma maneira tão frívola. Eu vou colocar o versículo-chave da nossa reflexão de hoje. Vocês vão dizer assim: esse eu sei de cor e salteado. Você pode saber de cor, você pode saber salteado, mas com certeza, se alguma coisa precisa mudar no seu casamento, na sua vida, você não está colocando em prática o que esse versículo nos diz. Vamos dividir em partes. Primeiro, não se amoldem ao padrão desse mundo. Aí tem aqui uma conjunção. Mas, porém, contudo, transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos por partes. Primeiro, não se amoldem ao padrão desse mundo. Diferenciar. O que é diferenciar? Divergir, destoar, discordar, discrepar. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Versão NVI. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Bíblia Viva. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Nova tradução na linguagem de hoje. Agora vamos para as definições. Diferenciar. Divirjam. Destoem.
discordem do padrão deste mundo. Divirjam, destoem, discordem da conduta e dos costumes desse mundo. Divirjam, destoem, discordem e vivam não como vivem as pessoas desse mundo. Esse é o primeiro parâmetro. Será que nós temos feito isso no nosso casamento, como maridos? Quando me comparo como marido a um homem que não é cristão, que é ateu, que não acredita em nada, que até debocha, eu me vejo numa situação melhor do que esse marido? Como esposa, quando eu vejo uma mulher que sequer conhece a Bíblia e que também nem quer conhecer, eu estou divergindo do que ela está fazendo? Ou estou concordando com eles? Ou estou fazendo as mesmas coisas que eles? Como é que será que temos feito? Então, primeiro, a gente precisa diferenciar. É o que o versículo fala. E depois, ele continua. Mudar. Olha lá. Transformem-se. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se. Mudem. Modifiquem. Alterem. Convertam. Em terceiro, renovar. Transforme-se pela renovação da sua mente. O que é renovar? Substituir por novo. Ninguém renova uma máquina de lavar, um carro. Ela troca por um novo. Transformem-se. Mudem. Como? Pela troca, pela substituição da sua mente. A palavra de Deus está dizendo, lembra lá, as mudanças começam quando a gente muda as nossas convicções. As nossas convicções estão nas nossas mentes. Precisamos renovar a mente. E mente? O que é mente? Mente é pensamento, cabeça, entendimento, espírito. Não sejam iguais ao mundo, mas mudem. Renovem a sua mente, o seu pensamento, a sua cabeça, o seu entendimento. Transformem-se, mudem pela renovação da sua mente. Agora, quem pode aqui identificar o que eu, Eduardo, preciso substituir na minha mente? Como eu posso identificar o que cada um de vocês precisam substituir nas suas mentes? O que nos leva à seguinte resposta: quem pode identificar o que precisa ser renovado e substituído na nossa mente? A própria figura nos dá a resposta. E a palavra de Deus não pode ficar atrás para corroborar esse entendimento. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Cabe a mim, Eduardo, cabe a vocês, esposos, esposas, identificarem o que é preciso mudar, o que é que está igual ao mundo e que precisa ser renovado, que precisa ser trocado. Mas que parâmetro, referência ou exemplo de mente perfeita precisamos adotar para que as mudanças surjam efeitos de melhoria? Qual o padrão? A mente do pastor Valdemir, 40 anos de ministério. A mente de Billy Graham, um homem centenário, pregou o evangelho até os confins da terra. São homens. A mente pela qual precisamos renovar é a mente de Cristo. Primeira Coríntios 12, 14 e 16. Passo a passo. Olha o que está escrito. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Os incrédulos nos chamam de loucos.
eles não têm um Espírito. E por isso ele não aceita o Espírito Santo de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo, essa sim, pode julgar o valor de todas as coisas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Nós. Porque nós temos a mente de Cristo. E se não a temos, é nisso que estou aqui para conclamar a mim, primeiramente, e a todos vocês, para que mudemos, transformemos, renovemos os nossos casamentos com a mente de Cristo. Diferenciar-se do mundo, mudar, trocar, substituir, renovar pela mente de Cristo. Para quê? Para que sejamos capazes de experimentar, de comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Um versículo, nós temos a chave de tudo que é necessário para vivermos segundo a boa, a agradável e a perfeita vontade de Cristo. Por isso, Deus ordena que mudemos. Ele não sugere, ele não te dá uma opção, ele não te dá uma palhinha, não. Ele está ordenando. Ou você obedece, ou você não obedece. Não há meio termo. Se você não obedecer, será como no início do versículo que eu citei. Não teremos o Espírito de Deus em nossas vidas. Mas, se obedecermos, esse Espírito identificará, nos auxiliará a identificar o que está incompatível com a mente de Deus e nos fará trocar, renovar. Mas, meus irmãos, lembram o que não é mudança? Eu quero dizer o seguinte: o que não é mudança também é quando você diz que vai mudar, mas não se arrepende e confessa daquilo que você precisa mudar. Quando a gente está fazendo algo que não está de acordo com a vontade de Deus, não basta dizer, vou mudar. Primeiro, você tem que se arrepender. Porque o que você fazia estava em desacordo. E a ordem é, arrependa-se. Deem fruto que mostre o arrependimento. Isso é uma ordem. Arrependam-se. E depois, confessem seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Quando você se arrepende, confessa, identifica, renova pela mente de Cristo, você passa a fazer a vontade dele, porque você experimentou, porque você provou, você constatou quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. E a mudança só acontece quando ela vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Naquele momento de conflito, ajoelhe-se em casa, você e sua esposa, arrependam-se, confessem mutuamente aquilo que vocês têm feito um ao outro e que você sabe que tem desagradado a ele. E peça ajuda ao alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, porque o nosso caminho é um caminho de trevas, mas Deus é luz. E um grande detalhe: você só vai
precisar mudar uma vez. Você não precisa, tendo igual os programas de software, de fazer atualizações, porque as atualizações vão acontecendo e você precisa acontecer e manter seu computador sempre atualizado. Não! Você só precisa mudar uma vez. Porque Deus não muda como sombras inconstantes. Ele não muda seu caráter e nem seus planos. Uma vez que você mudou para a mente de Cristo, acabou. Você já está na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a vantagem de termos um Deus que não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa mudança vai produzir uma renovação em nossos casamentos e em nossas vidas espirituais, que muitas das vezes, ainda que como crentes há 10, 15, 20, 30 anos, como o pastor falou hoje no culto da manhã, mas precisamos cada vez mais viver o que aqui está escrito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quanto à antiga maneira de viver, quanto àquilo que eu fazia e que não mudava, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Aqueles desejos enganosos daqueles que a palavra de Deus diz para que a gente não se amolde, que a gente divirja, que a gente destoe. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de um novo homem, de uma nova mulher, criado para ser semelhante a Deus, porque passaremos a ter a mente de Cristo, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E aí, vamos acabar, e não há como não terminar, naquilo que estivemos aqui por 9 domingos falando. Porque quando eu, marido, você, esposa, renova sua mente na mente de Cristo, o Espírito Santo preenche todos os espaços do seu espírito, porque ali estará o Espírito Santo fazendo com que você possa discernir o que é ruim e o que não é. E aí, a partir dali, você começa a frutificar. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança no casamento. Que a partir de hoje possamos começar em nossas vidas um processo de mudança. Mudança para melhor. Eu vou ler esse texto e depois os irmãos vão repetir comigo, trocando boa obra por mudança e vocês por nós. Primeiro eu vou ler a versão original. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E agora todos juntos, mudando boa obra por mudança, vocês por nós. Vamos lá? Estou convencido de que aquele que começou a mudança em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.